Primeira Carta aos Tessalonicenses. Capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Ação de graças pela fé da Igreja. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Recordamo-nos constantemente, na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança, que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, que fostes eleitos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder, no Espírito Santo, e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. De fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Dessa forma, vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porquanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso, porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós, e de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Capítulo 2. A verdadeira pregação da palavra. Irmãos, vós mesmos sabeis que não foi inútil a visita que vos fizemos. Apesar de termos sido maltratados e muito ofendidos em Filipos, como é de vosso conhecimento, nosso Deus nos proporcionou uma disposição corajosa para vos anunciar seu Evangelho em meio a grandes batalhas. Pois a nossa exortação não tem origem no pecado, nem tampouco em motivos impuros. Muito menos temos qualquer intenção de vos enganar. Pelo contrário, visto que somos homens de Deus aprovados por Ele para nos confiar seu Evangelho, não pregamos para agradar as pessoas, mas sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que jamais nos utilizamos de linguagem bajuladora, como bem sabeis, nem de artimanhas gananciosas. Deus é testemunha desta verdade. Da mesma forma, nunca nos dedicamos a buscar honrarias, quer da vossa parte ou mesmo de outros. Muito embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter solicitado de vós o nosso sustento. Todavia, agimos entre vós com todo o desprendimento, como a mãe que acarinha os próprios filhos. Assim, por causa do grande afeto por vós, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, tendo em vista que vos tornastes muito amados por nós. Porque, certamente, vos recordais, caros irmãos, do nosso dedicado e extenuante ministério, e de como, noite e dia, trabalhamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, enquanto vos comunicávamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vós, os que credes, e sabeis ainda que tratávamos a cada um de vós com a mesma deferência que um pai trata seus filhos, suplicando-vos, consolando-vos e oferecendo nosso testemunho, a fim de que possais viver de modo digno de Deus, que os convocou para o seu reino e glória. A Igreja deve acatar a palavra. Outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que provém de Deus, acolhestes não como simples ensino de homens,
mas sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, queridos irmãos, que vos tornastes discípulos das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Afinal, também vós padecestes, da parte de vossos próprios patrícios, as mesmas crueldades que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente assassinaram o Senhor Jesus e os profetas, como igualmente nos perseguiram. Eles fizeram o que era mal diante de Deus e são hostis a todos, esforçando-se ao máximo para nos impedir de pregar aos não-judeus a fim de que estes sejam salvos. Dessa forma, seguem acumulando seus pecados. Contudo, sobre eles, chegou finalmente a ira de Deus. O amor de Paulo pelos discípulos. Nós, no entanto, amados irmãos, privados momentaneamente da vossa companhia pessoal, mas não distantes do vosso coração, trabalhamos incessantemente com o objetivo de ir e ver os vossos rostos. Por isso, queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis vos saudar face a face, não somente uma vez, mas duas. Porém, Satanás nos provocou impedimentos. Todavia, quando nosso Senhor Jesus retornar, quem será a nossa esperança, alegria ou coroa de glória diante dele? Ora, não sois vós? Com toda certeza, vós sois a nossa glória e a nossa grande alegria. Capítulo 3. Paulo envia Timóteo em missão. Por isso, não podendo mais suportar nossa preocupação por vós, achamos melhor ficarmos sozinhos em Atenas. E desse modo, enviamos nosso irmão Timóteo, cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos encorajar na fé, a fim de que ninguém fraqueje diante dessas aflições, porquanto estáis bem informados de que fomos destinados para isso. Pois, quando ainda estávamos convosco, já vos advertíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato ocorreu, como também é de vosso pleno conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo mais possível continuar aguentando, enviei Timóteo para conhecer o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos tivesse seduzido, tornando inútil todo o nosso empenho. Timóteo retorna com boas novas. Agora, contudo, Timóteo acaba de chegar da vossa parte, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que tendes. Ele nos relatou que é permanente a vossa lembrança afetuosa quanto a nós, e que é grande o vosso desejo em nos ver pessoalmente, da mesma forma como nós ansiamos por ver-vos. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação nos sentimos encorajados quando soubemos da fé que tendes, porquanto, se estáis firmes no Senhor, há mais alegria em nossa vida, pois quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós, diante da grande satisfação com que nos alegramos por vossa causa perante nosso Deus, suplicando continuamente, noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vós. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que tendes uns para com os outros e para com todas as pessoas, a exemplo do nosso amor por vós. Que Ele fortaleça o vosso coração, para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Capítulo 4. Vivendo para adorar a Deus. Quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim estáis caminhando. Agora, vos rogamos e encorajamos ao Senhor Jesus que, nesse sentido, vos aperfeiçoeis cada vez mais, pois sabeis os mandamentos que vos recomendamos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba viver com seu próprio cônjuge em santidade e honra,
não dominados pela paixão de desejos sem controle, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Quanto a este assunto, ninguém seduza ou tire proveito de seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertimos com toda certeza, pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Portanto, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus, que vos outorga o seu Espírito Santo. O cristão deve agir com amor. No que se refere ao amor fraternal, entretanto, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros, e, na verdade, estáis praticando esta ordem mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Todavia, vos encorajamos, queridos irmãos, que vos aperfeiçoeis nisto cada vez mais, buscando viver em paz, cuidando cada qual da sua vida, e trabalhando com as próprias mãos, como já vos orientamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a necessitar da parte deles. A volta de Cristo e os crentes. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos, em Cristo, ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Capítulo 5. Cristo retornará em breve. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape. Revestir-se de Cristo e vigiar. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Porquanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Pois os que dormem adormecem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embebedam. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Como manter o fogo do Espírito? Caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenhais na mais alta estima, expressando vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos,
Consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes com todos. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria, orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito, não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retende o que é bom, afastai-vos de toda a forma de mal. Oração pela vida integral na Igreja. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel, e ele também o fará. Pedido de oração e saudação final. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com um beijo santo. Encarrego-vos pelo Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos. Bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos vós.